Olá, bem-vindo ao nosso TDE para a disciplina de Neurologia e Oftalmologia nos Animais Domésticos e Selvagens. Para este TDE, seria necessário fazer uma avaliação clínica neurológica e neurooftálmica em um cão. Os integrantes do grupo seriam eu, Hannah Elizabeth North e Rafael Tabuchi. A primeira avaliação feita foi da postura, que estava normal, sem alterações. Depois, foi avaliado o estado mental e a locomoção do paciente. O estado mental da paciente era normal, pois ela estava alerta e interagindo com o ambiente. Ela era capaz de subir e descer escadas e rampas sem qualquer dificuldade ou necessidade de ajuda. Também, o paciente foi capaz de passar por obstáculos em ambientes claros e escuros sem qualquer dificuldade ou necessidade de ajuda. A palpação inicial, que consiste na palpação da pele, articulações, cabeça, face, órbita, região periocular e coluna vertebral, é o exame físico que irá preceder o exame neurológico. É de extrema importância para que o profissional consiga se certificar de que os sinais possivelmente apresentados a seguir sejam neurológicos e não advindos de outros sistemas, como por exemplo em casos ortopédicos. A primeira teste de reações posturais foi o teste da propriocepção, onde coloca-se o dorso das falanges do paciente em contato com o solo enquanto se força a apoiar o peso sobre a extremidade. A resposta de um indivíduo normal seria onde o paciente colocará imediatamente a extremidade em sua posição inicial. A segunda teste foi a prova do carrinho de mão, onde você eleva o animal pelo abdômen, obrigando o paciente a apoiar o peso somente nos membros torácicos e fazer o animal a caminhar em linha reta, sendo que a resposta normal, onde o animal se move adiante com os membros torácicos como se caminhasse normalmente. A terceira teste das reações posturais seria a prova de saltitamento, onde você levanta 3 dos membros do paciente, o que significa que o paciente é apoiado apenas por um dos membros. Isso deve ser testado em todos os membros. A resposta seria que um indivíduo normal avançará a extremidade rapidamente até o lado para o qual se move, realizando pequenos saltos e de amplitude similar para colocá-la em posição de máximo apoio e perpendicular ao solo. O quarto teste seria a prova de M-parada e M-caminhada, onde o membro torácico e pélvico do mesmo lado são levantados e empurrados em direção ao paciente, forçando o paciente a se mover lateralmente. Esse teste deve ser feito em ambos os lados. A resposta normal seria um movimento lateral do corpo, onde o animal realiza saltos pequenos alternado com os 2 membros que estão apoiados a fim de se manter em equilíbrio. O último teste das reações posturais seria a prova de reação em situação ou colocação tátil movendo o paciente para a borda da mesa. Aqui você sustenta o animal no ar, deixando livres os membros torácicos e se avança para a borda de uma superfície, mantendo os carpos do paciente na altura desta. A animal deverá estender os membros torácicos a fim de preparar-se para o contato com o objeto ou superfície e colocá-los sobre a superfície, suportando o peso. O primeiro teste dos reflexos espinhais seria o reflexo patelar, onde com um martelo você percute o ligamento tibio-patelar entre a patela e a tuberosidade tibial. O centro de integração da medula espinhal seria L4 e L6, e a resposta seria, depois do estímulo,
seria uma contração do quadríceps femoral e uma extensão do joelho com tendência a um desequilíbrio femorotibial. O próximo reflexo testado foi o reflexo tibial cranial, onde com um martelo se golpeia a face ventral do músculo tibiocranial na região lateral da crista tibial, provocando um estiramento do feixe neuromuscular, sendo que o centro de integração seria os segmentos medulares L6 a S1, sendo que a resposta seria uma flexão do tarso. A terceira teste feito foi do reflexo flexor do membro pélvico, sendo que aplica com os dedos nas coxinhas plantares ou nas falanges do paciente, fazendo uma pressão. O centro de integração seria L6 até S2, e a resposta esperada seria a flexão de todas as articulações do membro pélvico. Para fazer a avaliação do reflexo extensor carporradial, seria necessário fazer a percussão com um martelo na face ventral do músculo extensor carporradial, situado na posição dorsal ao terço proximal do rádio, enquanto se mantém a extremidade ligeiramente no alto, e o cotovelo e o carpo parcialmente flexionados. A via aferente e eferente seria o nervo radial, sendo que o centro de integração seria os segmentos medulares C7 até T1. A resposta da avaliação seria extensão do carpo. O reflexo tricipital é feito através de palpar o tendão de inserção distal dos tríceps apenas por cima do olecrano, segurando o cotovelo em ligeira flexão, e assim percute-se sobre este ponto diretamente ou com a interposição de um dedo do examinador com um martelo. O via aferente e eferente é o nervo radial, com o centro de integração sendo os segmentos medulares C7 a T1. A resposta esperada seria a contração do tríceps e leve extensão do cotovelo. Para fazer a avaliação do reflexo flexor do membro torácico, seria igual ao do membro pélvico, onde você aplica com os dedos nas coxinhas plantares ou nas falanges do paciente, e assim você faz uma leve pressão. O centro de integração seria C6 até D2, e a resposta esperada seria a flexão de todas as articulações da extremidade. Depois foi testado o reflexo perineal, onde você estimula-se a pele ao redor do esfíncter anal e a mucosa do próprio esfíncter, tocando ou beliscando suavemente com uma pinça hemostática. A via aferente sendo o nervo pudendo, com a via eferente os nervos pudendo e caudais, com o centro de integração sendo os segmentos medulares S1 até S3 e caudais. A resposta esperada seria a contração do esfíncter anal e a flexão da cauda. Para fazer a avaliação do nervo óptico, seria necessário ter um objeto que preferencialmente não faz barulho. Para fazer o teste, deixe-se cair o objeto, nesse caso sendo uma bola de algodão, diante de cada olho, em posição suficientemente lateral para ativar somente o olho que está sendo examinado. A via aferente seria a imagem da bola de algodão captada pelos receptores da retina, chegando ao córtex occipital visual contralateral. A via aferente seria a ativação das fibras do neurônio motor inferior e superior da musculatura do pescoço. O centro de integração seria o córtex visual, associativo e motor. A resposta esperada seria o paciente mover a cabeça e o pescoço para seguir o trajetório da bola do algodão. Para avaliar o nervo óptico, seria necessário fazer a teste da resposta à ameaça, onde você realiza-se um movimento curto e brusco, com a mão na frente de cada olho, o suficientemente longe para não tocar nos pelos que rodeiam e nem provocar correntes de ar.
para evitar a ativação dos receptores sensitivos da córnea. A resposta esperada seria o animal fechar o olho estimulado. Foi avaliada a parte sensitiva do nervo trigêmeo. A função do nervo trigêmeo seria inervar a face e a córnea, possuindo 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. Para avaliar o ramo oftálmico, seria avaliar o reflexo palpebral, tocando brevemente com um dedo ou pinça hemostática na pele ao redor do canto medial e lateral de cada olho, sendo que a via aferente seria o ramo oftálmico do nervo trigêmeo e o centro de integração seria o tronco encefálico, onde a resposta esperada seria a piscada do olho estimulado. Depois foi avaliado o reflexo corneal, onde você toca-se brevemente e com suavidade a córnea com um objeto rombo, com um pedaço de algodão. A via aferente seria o ramo oftálmico do nervo trigêmeo e o centro de interação seria o tronco encefálico cranial, sendo que a via eferente seria o nervo facial e nervo abducente. A resposta esperada seria o fechamento palpebral e retração do globo ocular. Depois foi avaliado os ramos maxilares e mandibulares, onde a função é a inervação sensitiva somática da mucosa nasal, lábio superior e inferior e a cavidade oral, incluindo a língua. A avaliação seria tocar ou beliscar brevemente com uma pinça hemostática a superfície da cabeça para avaliar a sensibilidade da mucosa nasal. Basta tocar brevemente a parte medial do vestíbulo nasal com uma pinça em ambos lados, enquanto com uma mão fecham os olhos do paciente para evitar uma fuga por percepção da ameaça. A resposta esperada seria a contração do lábio e do focinho e tendência a retirar a cabeça. Depois foi feita a avaliação motora do nervo trigêmeo, onde a função é inervar os músculos da mastigação, e a avaliação seria mediante observação e palpação dos músculos mastigatórios, onde você abre a boca para avaliar o tônus mandibular. O teste de reflexo pupilar também avalia o nervo óptico. Para fazer o teste, na escuridão, projete-se um feixe de luz pontiforme contra a retina medial e lateral de cada olho. A resposta esperada seria a contração da pupila, que também seria chamada miose. Para avaliar o nistagmo fisiológico, é necessário avaliar os nervos oculomotor, troclear e abducente, onde você vai mover a cabeça do paciente para os 2 lados, para cima e para baixo. Nesta avaliação, você vai observar se os globos oculares seguem a posição da cabeça. Para fazer a avaliação do nervo facial, primeiramente tem que avaliar a parte sensitiva, onde é responsável para a sensibilidade cutânea da superfície interna do pavilhão auricular. Então, vai estimular com uma pinça hemostática e espere que o paciente retire a cabeça da estimulação. A parte motora da nervo facial é que inerva a musculatura da expressão facial, glândulas lacrimais, glândulas salivares, mandibular e lacrimal. A avaliação da parte motora seria a observação da face, avaliando a simetria do face e o estado de retratação do olho, e também o reflexo palpebral, que foi mencionado anteriormente na teste de estímulo das extremidades sensitivas do nervo trigêmeo. A avaliação do reflexo de deglutição seria a avaliação do nervo vago, onde a parte motora chega à faringe, laringe, paladar e esôfago, e além disso a inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais. A avaliação, como disse, seria o reflexo de deglutição, onde você segura a estrutura faringo-laringiana do exterior e ativa-la mediante de uma leve compressão. O centro de integração seria o bulbo e a resposta esperada seria o paciente deglutir uma ou mais vezes.
O nervo hipoglosso é o nervo motor da língua e para avaliar deve-se observar a posição da língua para avaliar a simetria e o tônus. Também se pode puxar a língua com suavidade para avaliar a força de retração. Para a avaliação sensitiva da cabeça e tronco, inicia-se com a palpação da coluna que objetiva detectar hiperestesia ou áreas com restrição de movimentos na região da coluna vertebral e plexos. A palpação na coluna lombar e torácica deve ser feita com o animal em estação e irá consistir na aplicação crescente de pressão de maneira discreta, moderada e intensa, de maneira lateral aos processos espinhosos numa sequência crânio-caudal ou caldo-cranial. A última avaliação sensitiva feita foi o reflexo cutâneo do tronco, onde, começando na região lombar caudal e avançando no sentido cranial, se belisca alternadamente a pele nas regiões paraespinhais direita e esquerda com uma pinça hemostática, sendo que o centro de integração seria os segmentos medulares C8 até T1, e a resposta esperada seria a contração bilateral do músculo cutâneo do tronco. E esse foi o nosso vídeo para o TDE da disciplina de Neurologia e Oftalmologia em Animais de Companhia e Selvagens. Muito obrigada pela atenção.